de Estado e de governo em todos os continentes. E minimiza o perigo do novo coronavírus ao dizer que outros mataram, mas sem provocar comoção. O ministro da Saúde ajusta o discurso dele ao do presidente e evita comentar as críticas a Bolsonaro. Já o vice-presidente Hamilton Mourão afirma que a posição do governo é manter as medidas de isolamento. E que o presidente pode não ter se expressado da melhor forma. Contra o caos social que Bolsonaro prevê, economistas afirmam que a solução está nas mãos dele próprio. Deixar temporariamente o ajuste fiscal de lado e destinar dinheiro a programas de transferência de renda que amparem os mais necessitados. Os Estados Unidos aprovam um pacote de 2 trilhões de dólares para proteger a população das consequências econômicas da pandemia. A OMS diz que a responsabilidade de parar o novo coronavírus e salvar vidas é especialmente das lideranças políticas. Depois da Itália, agora é a Espanha que supera o número de mortos da China. O Banco Mundial pede que países ricos ajudem os mais pobres no combate ao coronavírus. A Índia tem o primeiro dia de quarentena de mais de 1 bilhão de pessoas. Atletas e ex-atletas infectados relatam os sintomas do coronavírus. O Jornal Nacional começa agora. Os Estados Unidos viveram nesta quarta-feira o dia mais letal da pandemia do novo coronavírus até agora. Nova York entrou em um novo normal, com a maior parte das ruas vazias, com os moradores descobrindo como mudar os hábitos e com as atualizações diárias trazendo números sempre ruins do avanço da epidemia. Mas hoje não. Pela primeira vez desde que a crise no estado começou, surgem números de esperança. O estado de Nova York tem hoje quase 4 mil pessoas internadas em hospitais com a Covid-19. No domingo, a projeção mostrava que o número de hospitalizados dobrava a cada 2 dias. Na segunda, a projeção mostrava que o número dobrava a cada 3,4 dias. E ontem, a projeção mostrou que a hospitalização dobraria a cada 4,7 dias. O governador disse: "That is almost too good to be true." É quase bom demais para ser verdade. Andrew Cuomo ressaltou que são dados preliminares, mas que esse é o primeiro indício de que o isolamento implantado no estado está funcionando para frear o avanço da epidemia. Se é possível que algo esteja melhorando, então, qual a medida do governo? Trabalhar para aumentar ainda mais o isolamento. Um dos pontos problemáticos para a cidade tem sido lugares como esse daqui. Parques e praças onde as pessoas vêm se exercitar, mas onde tinha gente abusando, formando grupos, até praticando esportes coletivos. O basquete virou um símbolo aqui do que não se deve fazer. Aí, em vez de fechar esses lugares, o governo vai abrir outros. Como muitas ruas estão praticamente sem carros, elas vão ser agora bloqueadas para virar uma alternativa para os moradores. A ideia é dar mais espaço para que os moradores saiam de casa para respirar, se exercitar, mas sem se aglomerar, respeitando a distância de 2 metros recomendada aqui pelos especialistas. O governo não quer aliviar as medidas de isolamento social porque a previsão é que o pico da epidemia aqui seja daqui 2 ou 3 semanas. E por isso a prefeitura começou a construir um necrotério de emergência em Manhattan para estar preparada para os próximos dias. Aqui na cidade de Nova York, um número vem chamando a atenção. Quase metade dos infectados é de jovens, entre 18 e 44 anos. E por todo o país, a pandemia avança em diferentes taxas de crescimento e gravidade. Com mais de 60 mil casos, as mortes no país agora ultrapassam 850. Aqui, há um consenso entre os especialistas. O pior ainda está por vir. O governador de Nova York tem dito que o estado é como um campo de testes. Olhando para cá, o resto do país pode ver o futuro que vai enfrentar. E, por enquanto, é o silêncio das ruas vazias que traz as únicas boas notícias. Hoje foi o primeiro dia do maior isolamento obrigatório do planeta na Índia. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas estão obrigadas a ficar em casa por 21 dias. Muitas ruas ficaram desertas, mas a população fez filas nos supermercados. Alguns foram rezar na porta de templos fechados. Numa cidade, a polícia agrediu motoristas e puniu quem estava nas ruas. Especialistas estão pedindo que o primeiro-ministro anuncie rapidamente um pacote de estímulos econômicos para diminuir os efeitos do bloqueio. O governo italiano decidiu endurecer a vigilância aos cidadãos que insistem em violar o isolamento.
A grande dúvida é quando a Itália chegará ao pico da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse dia será domingo. Em relação a ontem, os números baixaram um pouco, tanto de vítimas como de novos positivos, e os curados aumentaram. Há 25 dias, quando lamentavam 17 mortos, os governos locais da Itália tentaram adotar o isolamento. Mas o governo central revogou algumas medidas restritivas para tentar minimizar a gravidade da situação, preocupado com o turismo e a economia. Um mês depois, o primeiro-ministro Giuseppe Conte foi ao parlamento prestar condolências às famílias dos mais de 7.500 mortos. A necessidade de conter a infecção nos força a lidar com novos hábitos de vida, com um impacto negativo na produção. A cada dia que registramos novas mortes, é uma dor que se renova para a comunidade. Nunca imaginamos que veríamos comboios de caminhões levando os caixões com os nossos cidadãos, disse Conte. Hoje de manhã, o Papa Francisco pediu pelos que morreram e disse que espera que uma cultura de apoio e hospitalidade continue além da crise atual para criar um mundo mais humano. O jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, vai deixar de circular. É a terceira vez que isso acontece em 160 anos. Mais 5 médicos morreram na Itália, já são 31. 150 estão chegando da Rússia e a China vai mandar a terceira equipe para cá. 5.000 agentes sanitários foram contaminados. A Lombardia, região com o maior número de contaminados, quer limitar ainda mais os deslocamentos. São previstos 5 anos de prisão para os positivos que desrespeitarem a quarentena. E a Itália já está usando drones para forçar as pessoas a ficarem em casa. Em Nápoles, drones silenciosos voam para identificar do alto quem insiste em sair às ruas. Em Messina, na Sicília, os drones até falam. O prefeito usa a voz dele mesmo para mandar os cidadãos de volta para casa, com o tom alto para assustá-los. Objetivo que atinge plenamente. A Espanha seguiu o mesmo caminho da Itália de pico da doença e já é o segundo país em número de mortos pela Covid-19. É um ritual diário de mais notícias. Mas hoje foram 2 marcas de uma só vez. Nas últimas 24 horas, a Covid-19 matou mais gente na Espanha do que na Itália. E o número de mortos em território espanhol já é maior do que da China. A população espanhola já perdeu a conta de quantas vezes viu as ruas serem desinfetadas. A unidade militar de emergência ensinou agricultores a usar tratores como máquinas desinfetantes. Esse policial ainda cultiva o hábito de cantar. Ele e o violão anunciam que, por hora, todo mundo tem que ficar em casa. O parlamento aprovou hoje a prorrogação da quarentena por 2 semanas, 1 mês no total. O primeiro-ministro tem comandado reuniões por videoconferência. Mas Pedro Sánchez ainda fica lado a lado com a cúpula do governo. Todos agora redobraram os cuidados. A vice-primeira-ministra testou positivo hoje. Carmen Calvo tem 63 anos e passa bem. Milhares não tiveram a mesma sorte. Uma caminhada nesse hospital espanhol é como andar num trem fantasma. Os pacientes transbordam os leitos. Um lugar onde predomina o silêncio e a saudade dos parentes que não podem fazer visita. A Catalunha é uma das regiões mais atingidas no país. Foi onde Pep Guardiola nasceu. O treinador do Manchester City, daqui da Inglaterra, doou 1 milhão de euros para hospitais comprarem equipamentos hospitalares e combater a pandemia. Lionel Messi também doou 1 milhão de euros, mas o atacante do Barcelona dividiu esse dinheiro entre um hospital da Catalunha e outro da Argentina. Aqueles que não têm milhões oferecem um aplauso. O estádio do Atlético de Madrid reproduziu um gesto que acontece pontualmente às 8 da noite. O país bate palma para os profissionais da saúde. Esse abraço da Espanha inteira não está proibido. A Grã-Bretanha registrou hoje o maior número de mortes num único dia. E o país foi informado de que o príncipe Charles está infectado. Aos 71 anos, ex-militar e com algum histórico de atleta, o primeiro na linha de sucessão ao trono vai ter que ficar em quarentena na Escócia.
Um comunicado disse que, por enquanto, o príncipe Charles tem sintomas leves e vem trabalhando de casa. Funcionários que tiveram contato com ele estão em isolamento. Já se sabe que a mulher, Camila, a duquesa de Cornualha, não foi contaminada. A nota oficial também fala que Charles participou de um grande número de compromissos públicos nas últimas semanas. Num desses compromissos, ele pode ter sido infectado e também pode ter passado o vírus. A rainha está bem. Mãe e filho se encontraram pela última vez há 13 dias. O Palácio de Buckingham diz que Elizabeth II, no alto dos seus 93 anos, vem respeitando todas as recomendações. Para se resguardar, sexta passada ela foi para o Castelo de Windsor, a 40 minutos de Londres. A capital britânica viveu hoje mais um dia de cidade do interior. O isolamento obrigatório protege, mas não esconde a vontade que muita gente tem de sair e ajudar. Depois de um apelo das autoridades, mais de 400 mil pessoas já se registraram para trabalhar como voluntárias nos hospitais. 405,000 people. O governo continua se mexendo. Hoje o parlamento aprovou uma lei que dá mais poder para o primeiro-ministro tomar novas medidas de emergência. Agora a casa vai ficar fechada por 4 semanas. E o isolamento segue por pelo menos mais 20 dias. A ordem aqui é evitar ao máximo sair de casa, inclusive os mais jovens. Quem tem boa saúde pode sim ficar mal com o novo coronavírus. E além disso, transmitir para os mais velhos. As autoridades aqui têm ido à TV todos os dias, no mesmo horário, relembrar cada uma das recomendações e atualizar a situação por aqui. E hoje eu recebi essa mensagem de texto do governo britânico. Alerta coronavírus. Novas regras em vigor. Você deve ficar em casa. Mais informações, e aí o site oficial, fique em casa. Proteja o sistema público de saúde. Salve vidas. O Reino Unido registrou o maior número de mortos em 24 horas, 87. O provável futuro rei é só um entre os mais de 8 mil britânicos infectados. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos. Já o vice, Hamilton Mourão, afirma que a posição do governo é manter as medidas de isolamento. O presidente Jair Bolsonaro repetiu hoje cedo a postura que assumiu ontem à noite num pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão e que motivou críticas em todos os setores da sociedade. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social que virologistas, infectologistas, autoridades médicas e sanitárias, chefes de Estado e de governo do mundo inteiro defendem como forma de combater o espalhamento, vamos dizer assim, do novo coronavírus. Como argumento, o presidente disse que o isolamento vai criar uma crise econômica e gerar desemprego e que isso pode levar a conflitos sociais. O presidente também afirmou que queria que esse vírus não matasse ninguém, mas que outros que mataram mais não provocaram, nas palavras de Bolsonaro, essa comoção toda. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje, reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém. Mas outros vírus mataram muito mais do que esse. Então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e só não fizermos aqui, será o caos.
As reações de governadores à postura do presidente Jair Bolsonaro começaram ainda ontem à noite. Logo depois do pronunciamento presidencial, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escreveu numa rede social que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. O Wellington Dias, do Piauí, defendeu as medidas duras que está adotando no estado. Medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu seria egoísta se pensasse só na minha família. Não, eu quero pensar no outro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu hoje cedo. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. A orientação para a população do Rio Grande do Sul é que continue restringindo a circulação, o máximo de permanência em casa, para a gente conter a disseminação do vírus. A videoconferência com os 4 governadores do Sudeste pela manhã foi tensa, até porque estão nos grupos os 2 desafetos de Bolsonaro, o do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, com quem o presidente discutiu. Coube ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedir calma. No momento, quando se tem uma crise dessa proporção, a primeira palavra que a gente precisa ter é calma e equilíbrio. Paralelamente, crescia ainda mais a indignação com o pronunciamento de Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou duramente Bolsonaro e disse que não tem mais diálogo com o governo. Toda a comunidade científica no mundo todo está errada. Ah, mas vai ter o desemprego. Ah, mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Ah, pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta de palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, reagiu decretando mais uma semana de quarentena no estado. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha um equilíbrio e baixe a curva de contaminação. A determinação do governo é que continue em casa. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que vai manter as restrições à circulação de pessoas. Ao descumprir as determinações governamentais, qualquer um está sujeito a responder pelas suas ações e suas omissões. A determinação é clara, fiquem em casa. O home office foi uma das soluções adotadas. Então, eu peço encarecidamente àqueles que ouviram o pronunciamento ontem que aguardem, porque pronunciamento não tem validade jurídica. Pronunciamento é uma opinião política e só depois que vira instrumento normativo é que todos nós brasileiros devemos cumprir. Enquanto isso não acontecer, se cada um dos empresários tomar a decisão por si de atender o pronunciamento, poderá, juntamente com quem o fez o pronunciamento, ser responsabilizado pelas suas ações ou suas omissões. A hora é de ficar em casa. O de Minas disse que a prioridade é preservar a vida, mas que se preocupa com a economia. Estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos,
queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. Por causa da tensão na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a cancelar a entrevista que daria logo depois. Foi cancelada ou adiada? O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que testou positivo para o novo coronavírus, não respeitou a quarentena de 14 dias recomendada pelo Ministério da Saúde. Disse que teve autorização de seu médico e voltou ao trabalho, tendo cumprido apenas 7 dias de isolamento. O ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Major Cid, também voltou ao trabalho. Foi o presidente que revelou na sexta passada que seu ajudante estava com o novo coronavírus. E para mostrar ação no enfrentamento da pandemia, o Planalto permitiu imagens do Centro de Coordenação de Operações na Sala Suprema do Palácio. Mas o ministro, chefe da Casa Civil, Braga Neto, que coordena o comitê de crise, apenas fez um discurso, deixou as perguntas dos jornalistas com um subchefe. Hoje à tarde, os governadores do Nordeste afirmaram em carta conjunta que o momento vivido pelo Brasil é gravíssimo. O coronavírus é um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. A carta diz ainda, é um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo da responsabilidade de administrar a economia dos estados. É um momento de união, de se esquecer diferenças políticas e partidárias. Acirramentos só farão prejudicar a gestão da crise. Entendemos que cabe ao governo federal ação urgente voltada aos trabalhadores informais e autônomos. Agressões e brigas não salvarão o país. Ontem, depois do pronunciamento de Bolsonaro, houve uma manifestação generalizada no grupo de WhatsApp dos governadores e foi combinada uma videoconferência com todos os 27 no fim da tarde de hoje. E assim foi feito com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só o governador do Distrito Federal não participou da reunião, que durou mais de 2 horas. A decisão coletiva foi manter as restrições que já vinham sendo adotadas. Não haverá recuo. Os governadores preferiram não perder tempo com desagravo ao presidente. Concluíram que entrar nessa linha seria um desserviço neste momento. Os governadores trataram especialmente dos pedidos de ajuda financeira. A reunião apenas com governadores do Sudeste nesta manhã teve uma discussão entre o de São Paulo, João Dória, e o presidente Bolsonaro. Dória criticou o discurso feito ontem pelo presidente. A reunião com os 4 governadores da região Sudeste foi por videoconferência. O governador de São Paulo, João Dória, estava na sede do governo paulista. Dória disse que a crise do coronavírus é a pior pela qual o Brasil já passou e que o presidente da República tem que dar o exemplo. O governador começou criticando o pronunciamento de Jair Bolsonaro ontem. A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito, como já mencionei, também ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, e tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir. Dória afirmou que a maior preocupação dos governadores é salvar vidas. A nossa prioridade, e falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, eles já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os estados estão conscientes disso, os seus governadores também. Bolsonaro retrucou. Afirmou que Dória apoderou-se do nome dele para se eleger governador e que depois virou as costas e passou a atacar covardemente o presidente.
Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito em hipótese alguma essas palavras levianas, como se Vossa Excelência fosse o responsável por tudo que acontece de todo o Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o plano do seu povo. Preferiu partir para crescer nesse sábado 22 em vez de buscar o bem-estar do seu povo paulista para minimizar os problemas que se avizinhavam. Depois da reunião, o governador de São Paulo falou numa rede social que a postura do presidente foi decepcionante. Dória afirmou ainda que levou as solicitações do governo de São Paulo e o posicionamento do Estado sobre como a crise deve ser enfrentada. O governador afirmou que recebeu como resposta um ataque descontrolado do presidente e que Bolsonaro, ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante, escreveu o governador. Em uma referência ao pronunciamento de Bolsonaro de ontem, Dória escreveu também sobre as pessoas que já morreram em consequência da doença. São pessoas que tinham RG, CPF e familiares que continuarão sentindo sua falta. Não são mortos de mentirinha, presidente. E essa não é apenas uma gripezinha. Após a reunião, João Dória voltou a falar do assunto numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. E mais uma vez o governador de São Paulo disse que lamentava a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Basta ler os jornais de hoje, basta ler os sites e assistir os noticiários de todas as redes de televisão para se perceber claramente o equívoco da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparadas nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Ficou evidente ali um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que ao longo das últimas semanas vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. As críticas ao pronunciamento do presidente ontem à noite foram imediatas. Logo depois dos questionamentos de Bolsonaro às medidas de contenção da pandemia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. E considerou grave a posição de Bolsonaro na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. No fim da noite de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se manifestou numa rede social. Desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. O deputado afirmou ainda que o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social. E lembrou que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. O ex-presidente Fernando Henrique disse que o presidente da República repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave. Não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale. As reações contra o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro vieram também do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes escreveu numa rede social que a pandemia da Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. Gilmar Mendes disse também que a experiência internacional e as orientações da Organização Mundial de Saúde na luta contra o vírus
devem ser rigorosamente seguidas por nós. Que as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. E concluiu pedindo que a população fique em casa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fez um apelo para que a população siga as orientações baseadas em estudos científicos. É inaceitável que o presidente da República utilize os meios de comunicação da própria presidência para desinformar e deseducar, contradizendo as autoridades de saúde do seu próprio governo. Nós temos que ficar em casa, ouvir o que dizem cientistas de todo mundo, que nesse primeiro momento o importante é impedir o pico de contaminação que pode colocar em falência o já frágil sistema de saúde brasileiro. A Associação Brasileira de Imprensa declarou que o país assistiu estarrecido a um pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimizou os riscos da pandemia e que foi na contramão das medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. A ABI disse ainda que Bolsonaro tenta responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos e que, dessa forma, ele contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo. A ABI ressaltou ainda que, no momento em que se exige serenidade e liderança firme e responsável, o presidente mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa por causa de seu comportamento, que a associação classificou de irresponsável e criminoso. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo afirmou que, infelizmente, o presidente prefere atacar o mensageiro a promover a união num momento difícil para o Brasil. A Abrage ressaltou que as informações divulgadas pelos jornalistas têm como origem a Organização Mundial de Saúde, epidemiologistas, infectologistas, economistas, autoridades sanitárias dos governos estaduais e do próprio governo federal, todos com fatos científicos e dados concretos. A Abrage ressaltou que o objetivo da imprensa é proteger a vida e informar como as pessoas podem se manter saudáveis e não infectar os outros. Vários setores da comunidade médica também reagiram com indignação às declarações do presidente da República. O vírus é como areia fina no vento, ele vai para tudo quanto é lado. Se você está num campo de futebol e vem 1000 bolas na tua direção, não dá para você escapar. Você tem que sair do campo para ganhar o jogo. Foi assim que o presidente da Academia Nacional de Medicina ilustrou como se dá a transmissão do novo coronavírus. A proximidade física é péssima. Tem que se afastar, tem que se isolar. O pronunciamento do presidente Bolsonaro gerou reações em toda a comunidade médica. Sociedades, associações, hospitais que seguem e representam tudo que existe de mais novo no controle da pandemia, temem que a população seja estimulada a sair de casa. Os médicos explicam que precisamos de mais tempo para entender o comportamento do vírus no Brasil e que mudar de estratégia agora colocaria em risco o sistema de saúde do país e muitas vidas de brasileiros. O Conselho Federal de Medicina alerta para o fato de que o país está enfrentando o início da epidemia e que o pior ainda está por vir, levando-se em conta o gráfico epidemiológico que indica que grande número de pessoas serão infectadas e poderão morrer em função da doença. Todos, governo federal, governadores e Congresso Nacional, devem superar aspectos políticos e adotar as orientações do Ministério da Saúde, cuja conduta tem sido irrepreensível na definição de estratégias e ações para enfrentar essa pandemia. Hoje, aqui mesmo, eu recebi informação de que nos transportes públicos já tinha um monte de pessoas de idade circulando. Porque qual é o entendimento? Não tem nenhum problema. Como não tem nenhum problema? Como não tem nenhum problema? As UTIs estão cheias, absolutamente lotadas. Isso não é suficiente para mostrar o impacto? Qual é o objetivo de fazer a quarentena? Reduzir achatar essa curva, para que a gente possa ter um tempo para respirar, para poder atender todos de maneira adequada. A Sociedade Brasileira de Infectologia ficou preocupada com a afirmação do presidente contra o fechamento de escolas
E também a ele se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Certamente, do ponto de vista médico, científico, a gente não pode comparar a Covid com o resfriado. O resfriado, esse sim, é uma infecção, de modo geral, de baixíssima letalidade, mas esse novo coronavírus tem uma letalidade que, como eu falei há pouco, gira em torno de 3% a 6%, principalmente na ideia geral. Quando nós pegamos a faixa dos pacientes com 80 anos ou mais, aí essa letalidade chega de 15% a 20%. E por que também é importante fechar as escolas nessa situação que você começa a ter transmissão comunitária? Porque é o neto que vai transmitir o vírus para o vô. Então, para o neto, provavelmente essa nova doença, a Covid-19, vai ser uma doença leve. Mas para o seu vô ou para a sua avó, pode ser fatal. E esse é o ponto também para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que reafirma que, apesar da maior letalidade ser entre os idosos com mais de 60 anos, não se pode ignorar que os mais jovens, inclusive crianças e adolescentes, podem ser afetados pela Covid e se tornarem, involuntariamente, agentes de infecção se não foram tomadas medidas preventivas. As evidências científicas claramente nos apontam nesse momento que é importante a manutenção dessas medidas restritivas para contingenciamento do número de casos e para não expor a nossa população nesses locais a um colapso do sistema de saúde. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia declarou que qualquer decisão que abrange o isolamento da população, que não considere orientações epidemiológicas e sanitárias, será extremamente prejudicial para o combate ao coronavírus em todo o Brasil. A Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea divulgou nota em que afirma: reiteramos que todos aqueles que podem manter-se em isolamento devem fazê-lo, pois estão colaborando para proteger as vidas dos nossos idosos que temos em nosso país. E também das crianças, jovens e adultos que neste momento estão em tratamento hematológico e oncológico, bem como aqueles que aguardam por um transplante de medula óssea ou foram recentemente transplantadas. Somos favoráveis ao isolamento responsável das pessoas, somos favoráveis também a não interrupção dos tratamentos oncológicos em prejuízo aos pacientes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica apoia qualquer medida de preservação à vida. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que representa os profissionais intensivistas à beira do leito na assistência dos casos graves de coronavírus, diz que a única alternativa para evitar o colapso do sistema hospitalar, possibilitando a assistência para quem dela necessitar, é o isolamento social. E esta é a nossa recomendação para este momento. E alerta: uma grande parte de nossos leitos de UTI já está sendo consumida com esses pacientes e muitos deles têm idade inferior a 60 anos. É o que indica a experiência desse médico da linha de frente do maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas. A gente está vendo paciente grave, sim, que não está dentro dos grupos de risco clássicos, claro que é a minoria desses pacientes, então cuidado com essa informação de que a doença não traz quadro de gravidade para populações mais jovens, porque isso, de uma certa forma, desestimula que o jovem obedeça às recomendações de restrição e eles podem sim ser afetados com a doença, claro que numa magnitude menor que os idosos, mas toda a problemática de você minimizar uma doença que é grave e que pode sim ter impacto em outras faixas etárias. O Conselho Nacional de Saúde, uma instância colegiada do SUS, considera criminoso o pronunciamento de Bolsonaro sobre a pandemia do vírus, que é uma afronta grave à saúde e à vida da população e prejudica todo o esforço nacional para que o Sistema Único de Saúde não entre em colapso diante do cenário emergencial que vivemos na atualidade. É inaceitável nesse instante que venha a maior liderança do país dizer à população que não se preocupe com as orientações do Ministério da Saúde. Não tem sentido isso. Para a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o presidente é um inimigo da saúde do povo. Em nota, afirma que as entidades de saúde coletiva e da bioética consideram intolerável e irresponsável o discurso da morte feito pelo presidente da República.
O presidente nega o conjunto de evidências científicas que vem pautando o combate à pandemia da Covid-19 em todo o mundo, desvalorizando o trabalho sério e dedicado de toda uma rede nacional e mundial de cientistas e desenvolvedores de tecnologias em saúde. Ele vai contra tudo que tem sido falado pela ciência e pelos especialistas em termos de saúde. Ele chegou a ser desrespeitoso com a própria população. Não é questão de opinião, é ciência, explicam os médicos. Continua valendo a recomendação de que toda a população, e não só os idosos, permaneçam em casa, que as escolas não tenham aulas e que os serviços não essenciais continuem sem operar, mesmo que isso represente um problema econômico grave. É preciso lembrar que é mais importante que o dinheiro que deixa de ser ganho. É a vida que deve ser salva. A atitude do presidente Bolsonaro se opõe frontalmente à posição de especialistas do próprio Ministério da Saúde dele. No último domingo, o secretário de Vigilância em Saúde, por exemplo, defendeu enfaticamente que as pessoas não saiam de casa. Desta maneira, é importante alertar que temos até agora o isolamento ele é recomendado neste momento. Pedimos a todos, reforcem as medidas de isolamento que a Secretaria de Saúde do município, do Estado, do Ministério está pedindo. Até pelo conteúdo dessa fala do secretário Wanderson Oliveira, o que todos queriam saber hoje era como o ministro da Saúde se posicionaria sobre o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Aí, à tarde, numa longa declaração ao lado da equipe que coordena o combate ao coronavírus, Luiz Henrique Mandetta foi cuidadoso, mas procurou ajustar a fala dele à fala do presidente. O ministro não desautorizou explicitamente as medidas adotadas por prefeitos e governadores, mas disse que é preciso ter calma quando se decreta a quarentena. Se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Então você tem desde redução de mobilidade, que você pode fazer antes do lockdown, como estão chamando. O brasileiro adora copiar palavras americanas, inglesas, eles chamam lá de lockdown, quer dizer, fecha tudo. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. Isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui. O ministro da Saúde evitou comentar as críticas de políticos, governadores e das classes médica e científica ao que o presidente disse ontem. Mandetta afirmou que o foco do governo será na proteção à vida, mas elogiou o presidente Bolsonaro por chamar a atenção para a economia. Nós não vamos perder o foco que nós já construímos, estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia.
A maneira como nós vamos fazer isso será juntos. Nós vamos construir juntos. Não só a equipe dos governadores, como os representantes, provavelmente, de um prefeito, mas, enfim, nós vamos fazer juntos com os inúmeros ministros de Estado que participam dessa força-tarefa que acomete a todos. Mandetta afirmou também que vai continuar à frente do cargo, desmentindo rumores de que deixaria o governo por discordar das críticas que o presidente fez ontem ao isolamento social. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Queremos que a gente repasse determinadas estruturas que possam e devem e têm que ser feitas por um comitê muito mais alargado do que o da saúde. Tenho certeza que esse comitê vai achar boas soluções para a economia em tempos de problemas de saúde, vai achar boas soluções para a logística, boas soluções para a cultura, boas soluções para uma série de atividades que são essenciais na vida da gente. Mandetta criticou o comportamento da população antes das medidas restritivas determinadas pelos governadores e voltou a dizer que sabe a gravidade do problema que o coronavírus representa. O Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. E não é o momento de fazer piada, embora a gente seja muito bem-humorado no Brasil, o momento agora é da gente olhar, reconhecer, ter calma, todo mundo sentar na mesa, não tem partido político, não tem A, B, C ou D, tem nós, povo brasileiro, nós vamos ser profundamente, cada vez mais focados no trabalho que a gente tem que fazer. Não tem ninguém nessa equipe aqui que não saiba o tamanho do problema, a gravidade do problema, as ações que a gente tem que tomar, como informar a população. Já falamos que teremos dias difíceis, semanas duras, vamos ter agora a nossa subida de casos, temos a maior metrópole da América Latina, São Paulo, sabemos das nossas dificuldades hospitalares, sabemos que no final essa contaminação por esse vírus vai chegar num ponto de equilíbrio e vai passar. Já o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que a posição do governo é pelo isolamento e que o presidente Bolsonaro pode não ter se expressado da melhor forma. Ele falou com jornalistas por videoconferência depois da primeira reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. Né? Está sendo discutido, e ontem o presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né? Mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, né, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco, né, de uma forte inquietação social
principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir questão de prazos, até onde isso deverá ser levado da forma como está sendo colocada, a mais estrita possível. O Jornal Nacional ouviu alguns dos mais importantes economistas brasileiros sobre as declarações do presidente Bolsonaro contra as medidas de isolamento. E todos eles afirmam que quem tem o poder para proteger os cidadãos das consequências econômicas dessa pandemia é o próprio presidente Bolsonaro. Porque é ele que tem o controle dos recursos da União para amparar quem perder seu sustento. Os economistas afirmam que, numa crise dessas proporções e com tamanha gravidade, preservar vidas é um dever que se sobrepõe a metas fiscais anuais. Invisível a olho nu, o novo coronavírus virou em poucos meses a maior ameaça à economia mundial e atingiu o Brasil no momento de recuperação lenta. Com mais de 11 milhões de desempregados, o país deve ter crescimento próximo de zero este ano, pelas contas do próprio governo Bolsonaro. Os economistas falam em tombo ainda maior. A nossa projeção hoje é de uma queda de 2,1% no PIB, com quedas muito significativas na indústria. E, infelizmente, também uma parada e uma queda no crescimento da construção civil, que estava começando a melhorar, né? Na entrevista de hoje, na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, caso se mantenham as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos, será o caos, referindo-se às dificuldades econômicas que as pessoas sem trabalho vão enfrentar. Mas como impedir esse caos social? Isso depende das decisões que ele próprio presidente, dono do caixa do governo federal, vá tomar. Economistas defendem que é hora de deixar de lado temporariamente o ajuste fiscal e de adotar estratégia semelhante à de outros países, liberar recursos e garantir que eles cheguem aos mais afetados pela crise, que são os de sempre: desempregados, famílias de baixa renda e trabalhadores informais. Milhões de pessoas que, segundo os economistas, precisam mais do que nunca de uma rede de proteção. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, pede medidas urgentes e que o governo gaste mais. Nesse momento, eu acho que o governo federal tem que agir e agir como se estivesse numa guerra, agir como se estivesse numa emergência. De fato, é uma emergência e tem que se pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, o governo realmente precisa, nesse momento, abrir os cofres, né, e adotar as medidas que forem necessárias para preservar a economia, sem abrir mão, evidentemente, das necessárias medidas sanitárias, né, que são exigidas pelo momento, né? O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é a favor do aumento de gastos. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é um objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. A economista Mônica De Bolle, pesquisadora em Washington do Instituto Peterson para a Economia Internacional, diz que é essencial o socorro aos mais vulneráveis. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança suficiente. Enfim, há toda uma rede de proteção social a ser reforçada e o Brasil está, nesse momento, perdendo um tempo precioso. Para o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o importante é garantir que os recursos cheguem a quem precisa. A dificuldade maior é fazer o dinheiro chegar na ponta. Seria possível através do canal do Bolsa Família, do cadastro único, eventualmente até de uma mobilização para cadastrar mais gente. Então esse seria o ponto número 1. Essa é uma crise diferente das que nós tivemos no passado, porque afeta diretamente a capacidade de produção da economia. As pessoas ficam afastadas, né, dos seus trabalhos, e isso
significa que é preciso ter algum tipo de amortecedor de choque, vamos dizer assim, social. Nós temos um conjunto enorme de pessoas no país que vivem com rendas muito baixas, vivem na informalidade, e é preciso tratar delas nesse momento. O economista Marcelo Neri, ex-presidente do IPEA, reforça que o Brasil tem mecanismos que permitem que os recursos cheguem rápido aos mais pobres. O Brasil dispõe de uma rede de proteção social composta do Bolsa Família, composta do Cadastro Único, que é um cadastro que alimenta o Bolsa Família, que permite a gente atuar numa velocidade bastante alta, dando recursos para os mais pobres e, de alguma forma, atingindo também o setor informal. Então, é importante a gente atuar com velocidade nos dois sentidos. No sentido da entrada dos recursos, não economizar, para não poupar, porque a gente está falando de vidas das pessoas, situações muito críticas, mas, ao mesmo tempo, a gente não cair no problema de criar despesas permanentes que vão dificultar muito a saída da crise. Ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, afirma que a ajuda é uma forma de preservar vidas e a própria retomada da economia. Então, nesse momento, a gente tem que deixar as pessoas em casa e a gente vai ter que pensar em alguma maneira de ajudar do ponto de vista de renda. Essas pessoas vai ter que passar pelo Estado. Me parece que essa questão essencial agora é uma questão de saúde pública que tem predominância, inclusive, sobre a economia. Se a gente permitir que a gente tomar um caminho diferente e permitir que a epidemia saia de controle, as consequências econômicas podem ser, inclusive, piores. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central durante a última crise financeira mundial de 2008, diz que a crise atual é diferente e exige outro tipo de remédio. A causa da crise não é uma questão econômica, financeira. A causa da crise é uma pandemia, é um problema de saúde. A crise econômica vem como consequência. Então, nós temos que preservar as empresas, fazer com que as empresas possam se manter em funcionamento, etc., passar por esse período de crise, ajudar as pessoas, mas a prioridade agora tem que ser conter a razão da crise, que é a pandemia, a razão da crise, que é a doença, para preservar a vida das pessoas, mas também para preservar depois a economia. E para manter os empregos, o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros, aponta como caminho facilitar empréstimos e suspender impostos. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo, de diversos canais, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão de repente, né? A linha de crédito, obviamente, é uma segunda possibilidade, e aí tem muitas coisas para montar, né? A Alemanha, nas crises anteriores, mostrou uma coisa, criou uma ferramenta que virou clássica, né? Que é criar uma legislação que permita ao governo pagar um pedaço da folha de pagamento das empresas, desde que elas mantenham o emprego. Este é um tipo de programa que você ajuda diretamente as empresas e dá suporte para a população. Pequenas e médias empresas também merecem atenção especial, segundo os economistas. O que poderia ser feito seria criar uma linha de crédito mais flexível. Quer dizer, nesse momento, para uma empresa que teve uma perda tão dramática como várias, é difícil um empréstimo convencional acontecer. Tá? Isso não é o que um banco tipicamente faz. Então, há um espaço para uma linha de crédito que seja bancada pela sociedade, ou seja, pelo governo, com características mais flexíveis. Essa linha poderia, por exemplo, cobrir um pedaço da folha de pagamento da empresa e ela seria paga uma vez recuperada a atividade econômica com uma fração, por exemplo, da receita da empresa. Quanto menos ágil for essa ação, quanto mais modesta ela for, mais empresas deixarão de existir, mais pessoas sairão do mercado de trabalho e, portanto, você perde, né, a organização, você perde toda uma estrutura econômica que vai se abalar mais
E a consequência disso é que a própria capacidade de retomada do crescimento fica mais enfraquecida. As medidas econômicas que o governo federal anunciou até o momento para aliviar o impacto da pandemia na vida dos brasileiros ainda não saíram do papel. No Ministério da Economia, os cenários são reavaliados a cada dia. Um deles é o dia 7 de abril, para um relaxamento gradual da quarentena, porque é a data inicial prevista para o fim do isolamento em São Paulo. Em conferência com investidores, o secretário de Política Econômica disse que as medidas de resposta à crise estão sendo desenhadas para durarem, no máximo, até o fim do ano. E que, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, que anunciaram pacotes trilionários, a estratégia é divulgar em etapas. Se nós adotarmos as medidas econômicas equivocadas, nós vamos estar sacrificando não apenas o ano de 2020, mas 2021, 2022 e aí por diante. É por isso que nós temos adotado tanta parcimônia e tanta cautela nos nossos anúncios assim. Mas as principais ações de enfrentamento já anunciadas não saíram do papel. Muitas dependem ainda de aprovação do Congresso. São medidas que terão impacto direto na vida de muitos brasileiros. É o caso da liberação de R$ 200 por mês para trabalhadores informais, autônomos de baixa renda. Ainda não se sabe como o dinheiro vai ser retirado e a partir de quando. O adiantamento também de R$ 200 por mês para quem está na fila do auxílio-doença ou do benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência. A redução proporcional de salário e a jornada com antecipação do seguro-desemprego para os trabalhadores afetados. A suspensão do contrato de trabalho com pagamento de parte do salário. O presidente da Câmara disse hoje que o Congresso articula incluir em um projeto que pode ser votado ainda hoje a criação do auxílio às pessoas de baixa renda e que o valor pode ser maior do que o proposto pelo governo. Devemos votar hoje aqueles recursos para os informais, para os mais vulneráveis, para o MEI, que nós já estamos trabalhando para ter um valor melhor que os R$ 200 proposto pelo governo, que é um valor muito pequeno, para que os brasileiros que têm mais necessidade possam superar esses próximos 3 meses. Além disso, o governo ainda não mandou para o Congresso a proposta para aliviar a situação dos estados. Ela adia o pagamento das dívidas com a União e com bancos públicos, com um impacto de 22 bilhões de reais. Diante dessa demora, governadores estão se antecipando e conseguindo decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal para paralisar os pagamentos. 4 estados já conseguiram autorização do Supremo: Bahia, São Paulo, Paraná e Maranhão. Paraíba e o município do Rio de Janeiro pediram, mas ainda não há decisão. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória liberando um crédito extraordinário de quase 3 bilhões e meio de reais para enfrentamento da crise. A maior parte, 3 bilhões de reais, vão para o Ministério da Cidadania, para a inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família. Nos Estados Unidos, para combater as consequências econômicas da pandemia, o Senado deve aprovar nas próximas horas o maior pacote de transferência de renda de todos os tempos. Quem ganha menos de $6.500 por mês, o que aqui é a classe média, vai receber pelo correio um cheque de $1.200 e mais $500 para cada criança da casa. Quem for demitido vai poder usar o seguro-desemprego por quase 10 meses, em vez de 6, como é hoje. E o valor vai aumentar em $600 por semana. As pequenas empresas vão ganhar 350 bilhões em empréstimos. O maior montante é para salvar grandes empresas, $500 bilhões. Foi isso que atrasou as negociações. Os senadores do partido de oposição, o Democrata, não queriam que as empresas enriquecessem enquanto os trabalhadores empobreciam. Por isso, as companhias que aceitarem o empréstimo não vão poder comprar as próprias ações a preço baixo agora, enquanto estiverem recebendo esse auxílio do governo. E nem por um ano depois disso. Os democratas também conseguiram impedir que qualquer empresa do presidente Donald Trump e da família dele receba ajuda federal. Isso também vale para empresas dos parlamentares. 150 bilhões de dólares vão para os hospitais comprarem novos equipamentos. No total, são 2 trilhões de dólares, o maior pacote da história. É mais do que todos os bens e serviços que o Brasil produziu no ano passado.
Muitas lojas estão vazias, já tiraram todo o estoque porque não há previsão de reabertura. A economia está parada. Esse bairro aqui em Nova York, o Soho, que é conhecido por suas lojas caras, agora está irreconhecível. Há um mês, uma cena como essa seria inimaginável. A loja famosa por vender bolsas a 20, 30 mil reais se fortificou como precaução no momento de incerteza. Não longe dali, Wall Street reagiu bem. Os principais índices da bolsa subiram, como as ações das companhias aéreas, que ganharam 50 bilhões de dólares do pacote. A agência de classificação de risco Moody's prevê que as 20 maiores economias do mundo vão encolher 0,5 ponto percentual esse ano e que a China vai crescer 3%. O secretário-geral da ONU também anunciou um pacote de emergência humanitária. 2 bilhões de dólares para comprar testes, instalar pias para lavar as mãos e fazer campanhas de saúde. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial pediram para que os países ricos parem de cobrar a dívida dos países pobres, que abrigam 2/3 da população em extrema pobreza no mundo, porque esses países vão precisar do dinheiro para combater o novo coronavírus e o impacto econômico dele. Na semana passada, o FMI já tinha dito que é hora de abrir os cofres e adiar planos de austeridade. Colocou à disposição $1 trilhão para empréstimos. É muito dinheiro de governos e do contribuinte que vai redesenhar o mundo. Nada será como antes. Aqui no Brasil, os investidores também comemoraram esse avanço no pacote de socorro do Congresso americano. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 7,5%. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,03. A Organização Mundial da Saúde reforçou hoje a importância das medidas de isolamento social. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que pedir para as pessoas ficarem em casa está fazendo efeito. Interromper o movimento da população faz ganhar tempo e reduzir a pressão nos sistemas de saúde. O chefe da OMS, no entanto, ressaltou que medidas de isolamento sozinhas não vão acabar com a pandemia. Ele pediu aos governos que introduziram esse tipo de recurso que usem o tempo para atacar o vírus. Para isso, sugeriu algumas ações. Entre elas, aumentar a quantidade de profissionais de saúde e treiná-los, aumentar a produção e a disponibilidade de testes, identificar todos os casos suspeitos, isolar infectados e quem teve contato com eles. A última coisa que um país precisa, ele disse, é abrir escolas e empresas e ser forçado a fechá-las novamente por causa de um ressurgimento do surto. Questionada sobre as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro, a OMS não quis falar diretamente sobre o Brasil. O chefe do Serviço de Emergências, Mike Ryan, respondeu: Eu acho que já falamos sobre questões como essa antes. Nós confiamos que todos os governos vão tomar as ações apropriadas. Nós também entendemos a situação terrível que os países enfrentam para proteger as economias e os sistemas sociais. Mas temos que focar primeiro em parar essa doença e em salvar vidas. Depois, o diretor-geral completou: Temos que ter todos os setores importantes trabalhando juntos para controlar essa pandemia. E não falo só dos governos. Precisamos do esforço da comunidade. Esse vírus é muito perigoso. Já estamos dizendo há meses, esse vírus é o inimigo público número 1. Temos dito que a janela de oportunidade está diminuindo. É uma responsabilidade de todos, especialmente a liderança política é chave. The political leadership is key. E nas últimas semanas, com o avanço da crise, líderes do mundo inteiro têm repetido para a população os cuidados que todos devem ter. O grau de severidade das medidas de restrição até varia entre os países, mas a mensagem comum é muito clara. É hora de ficar em casa. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Todos tienen que quedarse en sus casas.
Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. The nationwide lockdown is necessary to fundamentally disrupt the chain of transmission across society. That's why we've been asking people to stay at home during this pandemic. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. We recognize that the need for social distancing, which means keeping 2 meters apart and not gathering in groups, is going to be in place for many more weeks. I have one simple message for New Zealanders today as we head into the next 4 weeks. Stay at home. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou de ontem para hoje 232 casos de Covid-19 no Brasil. No total do Ministério da Saúde, são 2.433. As secretarias estaduais de saúde contavam mais 121 até às 8 da noite. Com isso, são 2.554 casos confirmados. De ontem para hoje, o número de mortes confirmadas subiu de 46 para 57. Esse levantamento não inclui ao menos 2 óbitos adicionais registrados no Rio de Janeiro. A seguir, atletas e ex-atletas infectados relatam os sintomas do coronavírus. O Comitê Olímpico Internacional e executivos japoneses montaram uma força-tarefa para os Jogos de Tóquio. Reorganizar esse mega evento para o presidente do COI é como montar um grande quebra-cabeças. Thomas Bach revelou hoje que o adiamento foi decisão unânime de comitês olímpicos nacionais e federações esportivas. Que a decisão não foi tardia. O quadro da pandemia é que se agravou rapidamente. E reiterou que nunca viu cidade tão bem preparada quanto Tóquio. Agora, a capital japonesa, além de bem preparada, vai ter que provar que tem um bom saldo na conta bancária. Economistas japoneses estimam que haverá o equivalente a pelo menos 13 bilhões de reais de gastos adicionais. Renegociação de contratos, manutenção de instalações, a própria Vila dos Atletas, que já teve apartamentos vendidos para o período pós-olímpico. O que vai acontecer com a Vila, não posso responder, disse Bach. Essa é apenas uma entre milhares de questões que ainda vão surgir, completou. A partir de hoje, o COI criou uma força-tarefa. Quer conversar com cada federação de cada uma das 33 modalidades olímpicas para chegar a um consenso sobre a melhor data para os Jogos no ano que vem. Pelo menos 2 campeonatos mundiais importantes já sinalizaram que aceitariam mudar de data. O de esportes aquáticos, marcado para julho, e o atletismo para agosto. Para Thomas Bach, as Olimpíadas não precisam necessariamente acontecer no verão do hemisfério norte. Se houver acordo, poderiam ser até mesmo antes de junho. Só que antes disso, há uma batalha mundial a ser vencida. Thomas Bach garantiu que os Jogos só serão realizados em um ambiente saudável para todos os participantes. Pensando nisso, a governadora de Tóquio fez um apelo hoje aos moradores, que trabalhem de casa se puderem, que só saiam para o que for fundamental. A capital japonesa, um dia depois de ver adiado o evento, pelo qual esperou tanto, registrou 41 casos da Covid, o maior número de infectados em um só dia até hoje na cidade. Ontem, quando criticou medidas de isolamento decretadas por governadores e por prefeitos como forma de combate à disseminação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse que, como ex-atleta, teria uma gripezinha se fosse infectado. Mas quem se dedica profissionalmente ao esporte tem um conselho diferente a dar aos brasileiros. Eles, às vezes, parecem ter poderes especiais, mas não são supermulheres, super-homens. O ex-nadador sul-africano de 31 anos, Cameron Van Der Burg, dono de 2 medalhas olímpicas, diz que foi o pior vírus que ele já enfrentou. Apesar de ser uma pessoa jovem e saudável, Van Der Burg praticou esportes por toda a vida e nunca fumou.
A preocupação é também de quem ainda está no auge da forma. O astro da seleção francesa de vôlei, Irving Ngapé, foi internado no hospital e revelou que passou por dias difíceis com os sintomas da Covid-19. Veio da Itália o depoimento mais contundente no esporte. O ex-capitão da seleção italiana, Paolo Maldini, que foi diagnosticado com a Covid-19, afirmou que o futebol deveria ter interrompido os campeonatos muito antes e que jogar com os portões fechados foi um atentado aos atletas. No desabafo, Maldini ainda acrescentou que teve dores muito fortes nas articulações, nos músculos e febre acima de 38 graus. Hoje, a FIFA e a OMS divulgaram um vídeo de vários ídolos do passado e do presente dando orientações para combater o coronavírus. No fim, Messi pediu para as pessoas ficarem em casa e seguirem as orientações das autoridades sanitárias. Com as competições paralisadas, o jeito é manter a forma em casa. O português Cristiano Ronaldo fez até um treino em família. Atleta que é atleta sabe que preservar a saúde vale mais do que qualquer conquista. Não adianta dizer eu sou um atleta, eu sou forte. Se você foi um atleta, a sua resposta não é o seu passado. Isso não é uma poupança que você guarda, e sim a sua imunidade de hoje. Tá cansada, Renata? Mas tô atenta. Estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente está cansado. Você deve estar cansado também, está todo mundo cansado. Mas, antes da gente encerrar essa edição do JN, a gente precisa compartilhar com você uma mensagem que foi mandada hoje pelo nosso colega Marcelo Magno, da Rede Clube do Piauí. O Magno está internado com, adivinha o quê? Covid-19. Desde o dia 15. Ele está no Hospital Prontomed de Teresina. E a principal suspeita é que o Magno tenha contraído o coronavírus numa escala de voo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vamos ver. Boa noite, Brasil, Renata, Bonner. Em primeiro lugar, quero agradecer as orações, a torcida, as vibrações positivas que eu consegui receber aqui no hospital. Foram dias difíceis, desde quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, há mais de uma semana, febre, muita moleza no corpo, febre que não passava, uma tosse que não cessava também, sintomas que têm sido amplamente divulgados. E tudo se encaixava para esse diagnóstico de coronavírus. Eu passei pelo aeroporto de São Paulo por volta de 5 horas, passei por 5 horas lá, e poucos dias depois eu comecei a sentir, né, esses sintomas. Mas fui para a UTI, depois fui para a semi-UTI, graças a Deus, e o apoio de todo o corpo clínico, de todos os médicos, profissionais de saúde. E hoje, felizmente, eu estou aqui no apartamento, seguindo o meu tratamento, mas agora num novo estágio, em isolamento ainda, mas comemorando uma vitória. Ai, que bom! Como é bom poder encerrar o Jornal Nacional com uma notícia dessas, né? Um alívio para todos os colegas do Marcelo Magno. Marcelo, fica logo bom. E o Jornal da Globo é depois do Cinema Especial com o filme Rei Arthur, A Lenda da Espada. Uma boa noite para você. Lembrando que na Globo, ainda hoje, tem o BBB, depois de Fina Estampa. Boa noite e até amanhã.